Comigo, Cláudio Zaidan, os jornalistas convidados Mário Monteiro e Júlio Gomes Filho, e em contato conosco também aqui no Concentração, Marcondes Brito, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, colunista da Rádio Bradesco Esportes FM, está também no band.com.br, no portal do Grupo Bandeirantes, e em outras mídias do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a sua análise do futebol. Tudo bem, Marcondes? Boa tarde, prazer tê-lo aqui no Concentração da Bandeirantes. Boa tarde para você, Patrick, e para todos aí no estúdio. Uma satisfação imensa participar desse programa ao lado de grandes craques, para falar um pouquinho de futebol. Estava ouvindo vocês aí falando do futebol mundial. Eu acho que nós estamos nos preparando para assistir talvez a melhor Copa de todos os tempos aqui no Brasil, e tomara que dê Brasil, né, não? Pois é, eu torço pela melhor Copa porque realmente é um privilégio, né? A gente está elogiando tantos jogadores, treinadores aqui, dá para perceber que o momento realmente parece ser muito bom em várias das grandes seleções e em algumas das equipes que podem ser surpresas. E no meio disso aí, eu confesso que eu fiquei feliz ao ver a seleção brasileira recuperar em 2013 um terreno que parecia perdido para o time do Brasil, Marcondes. Hoje a seleção brasileira já está bem diferente daquilo que a gente via em maio, por exemplo. A Copa das Confederações teve um impacto muito positivo, né? É verdade, Patrícia. Nós estamos recuperando o prestígio. Eu estava lendo há pouco agora, ou pelo menos tentando ler e buscando a tradução ali rápida no Google Tradutor, um jornal de Seul, o Chosun.com. E eles se dobraram também ao talento do Brasil, principalmente ao talento de Neymar. Chama Neymar de gênio do futebol. E ficaram muito, mas muito impressionados com a talentosa seleção brasileira, não apenas com Neymar, mas com Oscar. O gol de Paulinho foi narrado assim, quando até o gol do Oscar com o passe de Paulinho foi narrado, foi descrito por eles com uma precisão impressionante, porque a grande verdade é que nós chegamos a ser totalmente desacreditados pela mídia internacional. Acho que você se lembra de uma reportagem que saiu na revista 442, que dava o Brasil como um país acabado para o futebol. E nós conseguimos resgatar isso, é muito importante. Outra coisa, Patrick, que me permita me alongar um pouco só nessa resposta, porque logo depois da Copa das Confederações, eu criei uma provocação no Twitter com um jornalista espanhol chamado Julio Maldonado. Ele veio para o Brasil, é um dos jornalistas mais conceituados da Espanha, é um cara que acompanha o futebol mundial, e ele deu uma declaração à mídia brasileira dizendo que seria um choque, mas um choque tremendo ver o time brasileiro dominado tão descaradamente na partida final contra a Espanha. E aconteceu exatamente o contrário, nós demos aquele chocolate na Espanha, recuperamos a nossa autoestima, principalmente o nosso prestígio internacional, e eu fiquei acompanhando o blog desse Julio Maldonado, que é conhecido como uma espécie de febre Maldini, aliás, esse é o apelido dele. E você acredita, Patrick, companheiro do Grupo Bandeirantes, que desde a Copa das Confederações até hoje, o Julio Maldonado não escreveu uma linha sobre Brasil e Espanha, final da Copa das Confederações? Pois é, né? Jogo marcante, deve ter incomodado, vamos dizer assim, né? O Brasil se consolidou naquela competição e provavelmente porque muitos jogadores jovens viveram algumas experiências pelas quais eles não tinham passado, né? Um jogo duro contra o Uruguai, um clássico contra a Itália, o apoio da torcida, a pressão de eventualmente não contar com esse apoio se o futebol não desse certo. Isso deve ter ensinado bastante para esse grupo, Marcondes. Você imagina que sim? Eu acho que sim. Eu tenho a sensação, e tenho o histórico também, que o Brasil só foi campeão do mundo nas 5 vezes anteriores quando tinha pelo menos um grande craque. Nós tínhamos Pelé em 1958, Garrincha em 62, na Copa de 70 nós tínhamos vários grandes craques, Pelé, Tostão, etc. Em 94, Romário ganhou aquela Copa, em 2002, Ronaldo e Rivaldo. Estava faltando um grande craque para o Brasil. E esse craque nós já temos, que é Neymar. Me preocupa apenas a dependência absoluta que o Brasil tem de Neymar nesse momento. Tudo gira em torno de Neymar. Ele bate lateral, bate escanteio, bate falta, bate pênalti. E como o Neymar tem sido um dos jogadores mais caçados ultimamente, é o jogador que mais recebeu falta no Campeonato Espanhol,
recebeu 3 faltas a cada minuto, ou me corrija se eu estiver errado, mas foi uma coisa absurda o que aconteceu nesse jogo de hoje, mas eu temo que Neymar possa sofrer algum tipo de lesão até a Copa do Mundo, e sem ele nós perderemos certamente toda a nossa referência e Filipão vai ter um problema, vai ter uma encrenca para botar o time em campo. Uma das coisas que devem estar na cabeça do Filipão agora, né, é como o time fica com o Hulk, como o time fica com o Ramires. Cada jogador tem uma característica, o Hulk uma capacidade maior de concluir em gols, né, boas jogadas, e o Ramires poder maior para recuperar a bola, os dois com uma boa movimentação. Para você, Marcondes, hoje quem seria o titular do Brasil? São 2 alternativas táticas que o técnico tem. E o Filipão, ele é cabeça dura, ele quando confia num jogador, ele costuma dar moral ao cara até quando é possível. Aconteceu isso no Palmeiras com o Luan. Era Luan, né? Isso, exatamente. E com o Hulk acontece a mesma coisa. Agora, eu gosto do futebol do Hulk. Acho que ele é um tanto incompreendido aqui no Brasil. Acho que pelo fato de não ter atuado num grande clube brasileiro, ele não tem admiradores, não tem aquele cara que torce por um time daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ele não vestiu a camisa de um grande clube e perde um pouco dessa paixão. E é um jogador contestado. Mas ele tem muita qualidade. Se ele não tivesse tanta qualidade, não seria tão cobiçado pelos clubes europeus. Na Europa não tem nenhum bobo. Quando eles liberaram Adriano para vir para o Brasil, quando eles deixaram de se interessar por Ronaldinho Gaúcho, quando eles não têm interesse por um jogador, você pode ter certeza de que há alguma coisa errada. E não é o caso de Hulk. É um jogador muito valorizado na Europa, muito contestado no Brasil. Eu gosto do futebol do Hulk. Acho que ele é uma alternativa dentro de um estilo de jogo que o técnico Filipão pretende montar. E Ramires dá outra alternativa, e é muito bom ele ter várias alternativas. Tem mais alguém que tem conquistado o espaço, que você imagina que ainda tenha condições de entrar nas próximas convocações do Felipão, eventualmente até chegar à Copa do Mundo? Um jogador que me passa pela cabeça aqui, que tem jogado muito bem no Atlético Mineiro, por exemplo, é o Tardelli. O Tardelli tá bem demais, né? Mas não tem sido chamado pelo Felipão. Tem alguém que, na sua opinião, ainda pode conquistar um espaço? Eu acho que ele já fechou o grupo, pelo menos o time titular, é aquele time que disputou a Copa das Confederações, a final da Copa das Confederações, ganhou da Espanha. Aquele é o time titular. Mas eu acho que o Brasil ainda sente a falta de um camisa 9. O Fred não é totalmente confiável por causa da idade, por causa das lesões, e nós não temos esse camisa 9. Não acredito que Jô seja esse homem. O Jô é uma espécie de grafite do Dunga, aquele jogador que foi para a Copa do Mundo para ficar ali na reserva e na metade de um jogo o técnico olha para o banco e diz: vai você para tentar resolver, e o cara às vezes não tem exatamente a capacidade para entrar e resolver. Nós precisaríamos de um centroavante com mais qualidade, mais confiável. Eu vi outro dia o Seedorf dar uma entrevista para falar da seleção brasileira e ele disse exatamente isso. Falta ao Brasil um Ronaldo fenômeno com a camisa 9. Quem dera a gente tivesse alguém desse nível jogando aquele tipo com esse tipo de característica para ser o camisa 9 da seleção brasileira. Nesse momento o Jô tem jogado, né, como o reserva do Fred, e não há grandes alternativas. Na última Copa, o 9 do Brasil foi o Luiz Fabiano, né? Era até indiscutível naquele momento, pelo tanto que jogou em 2009 pela seleção brasileira, especialmente naquela Copa das Confederações que o Brasil venceu na África do Sul. Marcondes, tem análise do futebol diariamente no teu blog, né? No band.com.br. Exatamente, o portal da Band, que tem crescido muito, já tem mais de 2 milhões de acessos por dia, o blog, graças a Deus, está indo bem, e eu convido os leitores a dar uma passadinha lá, band.com.br. Tá certo, Marcondes, foi um prazer enorme falar contigo, um grande abraço, hein? Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, Patrick, um grande abraço,
Vamos em frente. Acho que esse hexacampeonato pode sair, apesar de toda a descrença internacional, acho que o hexa pode sair aqui no Brasil. Só aproveitando, já que você tocou aí no favoritismo, quem é que pode incomodar? Bom, nós temos muitos favoritos. Eu acredito que a Alemanha é muito forte, a Espanha, evidentemente, também é muito forte. Agora, eu sou da tese do Carlos Alberto Parreira, que costuma dizer, com muita sabedoria, que existe uma hierarquia no futebol. E essa hierarquia precisa ser respeitada. Nós vimos recentemente, pode ser, uma polêmica da Colômbia em relação ao pé frio do Pelé. Em 1994, eles foram apontados por Pelé como favorito e agora lançaram um vídeo para dizer que perderam aquela Copa ou não brilharam naquela Copa por causa do pé frio do Pelé. E nós sabemos, você sabe, que não foi exatamente isso. Eles supervalorizaram aquela seleção de 93, 94, que era boa, e quando chegaram na Copa, numa chave fraca, tinha Romênia, Suíça, Estados Unidos, ficaram em último lugar. Eu acredito que a Colômbia de hoje é tão forte quanto aquela Colômbia de 93, 94. É uma seleção boa, mas não é uma seleção que vai chegar na Copa do Mundo e vai arrebentar e vai ameaçar aqueles países que hierarquicamente estão na frente. Então, os favoritos, para mim, são os favoritos de sempre. Grande Marcondes, mais uma vez um abraço para você. Muito obrigado, hein? Obrigado, um abraço, Patrick. Muito obrigado ao jornalista Marcondes Brito. O blog está lá no band.com.br para você ler a análise do Marcondes todos os dias com o futebol em destaque.